No Resenha das Paradas de hoje, vou falar de 5 filmes da Netflix baseados em fatos reais verídicos que aconteceram de verdade na realidade, que é para você aproveitar as ofertas desse gênero pleonástico na plataforma, que na real nem sempre traz boas opções de ficção. E aí, como foi vocês aí de fight natalino, familiar? Eu esse ano, graças a Deus, não passei por isso não. O pessoal lá me convidou para festa de família, dizendo que esse ano estava acertado, que ninguém ia falar de política. Eu falei, então eu vou. Tava eu lá me arrumando, me liga um primo que é corrente me perguntando, e aí rapaz, cadê você que não chegou ainda? Eu de brincadeira falei, calma, só mais 72 horas, vai rolar. E aí começou a comer um cacete lá, o telefone dele estava no Viva Voz, eu não sabia. Eu falei, olha, não vou mais não. Em primeiro lugar, nesse vídeo de indicação de coisa, eu sempre digo que vou dividir em tantas partes, uma parte para cada um. Mas nesse, quando eu vi a seleção, percebi que tinha muito drama, muito dramático, e senti a necessidade de um critério mais elaborado. Pensei bastante e optei por buscar uma ordem didática na apresentação das obras, e inspirado na técnica da professora da minha filha de 9 anos para a apresentação da mostra de fim de ano dos guris, coloquei o nome dos filmes nos papelzinhos, enrolei, joguei num saco, fui sorteando e anotando. Com essa fórmula, dividi a resenha em 5 partes, uma para cada filme, que serão resenhados na ordem do sorteio. E o mais interessante é que o meu favorito ficou para o final. Coincidência? Destino? Ou manipulação de fórmulas? Uma outra inovação é que, para não ficar aquela coisa chata de no início de todo o vídeo pedir para você se inscrever, dar like, tocar no sininho, fazer comentário e ainda falar do Pix, vou mandar isso de uma forma super original durante o vídeo, quando você menos esperar. Mas se quiser pode ir fazendo logo, viu coisinho? Esse vídeo tem o patrocínio da APUB, Associação dos Professores Universitários da Bahia. As Nadadoras. Drama de superação que conta a história das irmãs Yusra e Sara Nardini, atletas sírias que sonham em competir nas Olimpíadas. Sonho esse que fica distante depois do início da guerra no país, e aí elas se jogam em uma jornada para a Alemanha como refugiadas. O filme começa muito bem, cai um pouco no meio, mas nada que chegue a comprometer a experiência que ele proporciona. No início, a gente vê a guerra se instalando como algo distante, como se em uma fase de negação, as garotas e as pessoas tentassem manter a normalidade, até que a coisa chega num ponto que isso se torna impossível. Conhecidos morrendo, o exército na rua e uma bomba caindo na piscina quase em cima de uma delas, e sabe-se lá por que não estourando e dando chabu. Daí toda uma trajetória dela junto com o primo, rumando para a Alemanha, passando por altos perrengues e situações bizarras, como pular de um barco lotado à deriva no meio da noite em alto mar, num frio da porra, amarrada a ele para rebocar a nado, levando até a terra firme e evitando que a parada afundasse ou virasse, salvando assim a vida dos outros. Mas aí, quando elas chegam na Alemanha, o filme meio que dá um relax, e lá elas encontram um técnico alemão que começa a treinar elas e desenrola para Yusra e para a Olimpíada lá do Rio de Janeiro, para ele poder ir junto e dar esse rolê. O personagem é vivido por Matias, esse sobrenome aí, aquele caba lá de The Army of the Dead e The Chiefs, que aliás só faz papel de alemão. E essa parte tem sido a causadora da maioria das críticas ao filme, porque tem gente que acha que passa aquela coisa de que elas, mulheres orientais, precisaram da ajuda de um homem branco europeu para desenvolver suas potencialidades, e isso diminuiria seus próprios méritos. White Savior, que chamam isso. Particularmente, acho que quem nadou e ganhou a corrida foi ela, não foi ele, que também não viu se jogar no mar e arriscar a própria vida em prol dos outros. E assim, como é uma história baseada em fatos reais, e o caba realmente existiu, que eu pesquisei, e deu essa força, sacanagem querer que mudassem ele na adaptação do real pro filme. Ele é o que é, e que bom que ele seja desses que cola para ajudar os outros, né?
Eu nem gosto de dar eco pro povo que fica criticando questões de representatividade no cinema, porque eu acho isso extremamente importante. Mas nesse caso específico, eu já acho que é ficar procurando capilaridade curta em cloaca de réptil rastejante de corpo cilíndrico e alongado. Obviamente que falo isso do meu lugar de fala, que é o que eu tenho, e dele ainda acrescento que acho um filme excelente para desconstruir xenofobismos e estereótipos relacionados aos imigrantes. Coisa importante, necessária e urgente, como veremos no próximo filme dessa lista. Mas diga aí, você é do time que acha um saco essa coisa de representatividade, do que acha que é importante, do que não tá nem aí, do que não tem opinião formada, do que está se perguntando agora o que é representatividade? Comenta aí nos comentários, viu? E para terminar, curiosidade curiosa! As atrizes que interpretam as irmãs são irmãs e não sabiam nadar antes de serem escaladas para as nadadoras. 22 de julho. Mais do que a data de aniversário dos meus grandes amigos, os gêmeos Claudinho Zoiudo e Marcelo Bufa. 22 de julho é um filme sobre um massacre que rolou em 2011 na Noruega. O responsável pelo atentado, Anders Breivik, explodiu um carro-bomba nas proximidades de um prédio do governo em uma tentativa de matar o primeiro-ministro, que acabou vitimando 8 outras pessoas. E com o caos instalado em Oslo, seguiu disfarçado de guarda, fortemente armado e com munição até o toba, para uma ilha onde estava rolando um encontro de jovens com mais de 500 pessoas, que foi organizado pelo partido lá do primeiro-ministro. E aí meteu bala no povo que estava ali isolado sem ter como sair indefeso, o que resultou na morte de mais 69 pessoas e deixou centenas de feridos. Talvez o filme mais hard dessa lista, mas esse tipo de coisa já não está mais distante de nós e a gente precisa falar disso. Aliás, semana passada eu postei aqui a resenha de A Vida Após, que está aparecendo aí no card, com Gena Vandinho Ortega dando um show de interpretação. O filme parte de um atentado de atirador em uma escola para falar de superação e pós-trauma. Maravilhosa obra da diretora estreante em longas Megan Park, e absolutamente imperdível. E para não perder essa resenha, se não for inscrito, se inscreva e toque o diabo do sino, que é para receber a notificação assim que eu lançar. 22 de julho é uma adaptação do livro One of Us, de Arne, esse sobrenome aí, baseado em registros policiais, depoimentos do próprio Breivik e entrevistas com sobreviventes e familiares e amigos das vítimas. Apesar de já começar pegando pesado mostrando o atentado, o filme foca nas consequências e desdobramentos dele. Vale avisar que o realismo das cenas iniciais é extremamente perturbador. E se você se interessa por esse tipo de tema, mas não tem estômago para isso, eu lhe aconselho a pular essa parte ou então ir assistir A Vida Depois, que lá não mostra o atentado em si, assim com violência gráfica, e foca na lida com o trauma. Basicamente, a história é contada a partir de 3 personagens. O de menos destaque é o primeiro-ministro, que parece que só botaram ele ali para babar ovo, chega a incomodar. O protagonista, Vijay Hansen, que estava na ilha com o irmão e os dois saem vivos, só que ele toma 5 tiros e fica cheio de sequelas. E o assassino, um extremista com ideais de supremacia branca, que fazia parte de uma organização avessa ao multiculturalismo, que culpava o governo pelo que eles chamavam de invasão árabe da Noruega, após o estabelecimento de políticas de tolerância aos imigrantes, medida que gerou uma série de manifestações nacionalistas a partir de 2005. E se eu não localizei o extremismo dele entre de direita e esquerda, é porque isso pouco importa quando se fala de extremismo. De um lado ou de outro é tudo a mesma merda, mas era de direita. E pra quem gosta de filme de julgamento, Nessa Rola é uma das melhores... Nesse Rola? Um revisorzinho escroto. E pra quem gosta de filmes de julgamento, Nesse Rola e é uma das melhores partes. Curiosidade curiosa! O primeiro-ministro em questão aí é o Jens Stoltenberg, líder do Partido Trabalhista da Noruega e desde 2004 secretário-geral da OTAN. Estrada sem lei. Embora o título remeta aos atos golpistas que fecharam estradas depois da eleição que eles perderam, tem nada a ver com isso não. É sobre Bonnie e Clyde, só que com uma pegada diferente do bioscarado Uma Rajada de Balas de 1967. Kevin Costner é Frank Hammer, um Texas Ranger aposentado que junto com seu parceiro Manny Gault, feito por Woody Harrelson, vai atrás do famigerado casal com a missão de dar um basta na sua onda de crimes.
a mando da governadora, interpretada pela maravilhosa Kate Bates. Um road movie com ritmo, por vezes, mais lento do que esperado para filmes desse gênero, mas que compensa principalmente pela boa química e interpretação dos atores, que apesar de estarem personagens de sua zona de conforto, mandam muito bem fazendo o que sabem fazer de melhor. Apesar de tudo girar em torno da perseguição a Bonnie e Clyde, eles malmente aparecem na trama e seus rostos quase nunca são mostrados, provavelmente na tentativa de desconstrução da adoração e romantização que o casal de miliantes era objeto. Pois é, naquele tempo o povo pagava pau para eles, que andavam de carro conversível, dando tiro nos outros, assaltando banco, comendo picanha folheada a ouro. Ainda bem que hoje, na era das redes sociais, as pessoas são valorizadas pelo seu intelecto e caráter. A cena da morte do famigerado casal com 130 tiros até rola aqui, é bem legal, mas não chega aos pés da do filme lá de 67, que ainda tinha aquela cena icônica da sedução com a garrafa de Coca-Cola. Mas isso aí são propostas diferentes que não dá para ficar comparando. Mas se cair no comparativo, o de 67 é muito melhor. Curiosidade curiosa! Uma rajada de balas marca a estreia no cinema de Gene Wilder, o nosso querido Willy Wonka. Vivos! Filmão das antigas que, se você não assistiu, certamente em algum momento você ouviu falar dos fatos aqui relatados. Sabe o tal do acidente nos Andes, que os sobreviventes, para não morrer de fome, optaram por comer os mortos? Pois é disso que se trata. E se você é desses, quando ouve isso já mete logo, viu de Nossa Senhora, eu quero ver isso não? Relax, babe! Que isso aqui é mostrado de uma forma supernatural, como uma escolha lógica, que obviamente acarreta discussões morais, éticas e até teológicas, mas que também não é espetacularizado no filme. A história aqui é de sobrevivência, resiliência e determinação. E essa parada de comer carne humana é só uma pequena parte de tudo que engloba a jornada dessas pessoas. Em 12 de outubro de 1972, o voo 571 da Força Aérea do Uruguai, transportando uma equipe local de rugby com parentes e amigos para uma partida que aconteceria no Chile, sofre um acidente aéreo que separa a cauda do resto da aeronave. Alguns passageiros são arremessados para fora e os pilotos morrem. Entre os sobreviventes, muitos feridos. Entre os feridos, alguns em estado muito grave. E aí o jeito é esperar pelo resgate. Só que esse nunca chega. Com o mau tempo e o frio extremo, o resgate aboliu o serviço por não botar fé que alguém poderia ter sobrevivido. Enquanto isso, o povo lá no cadê eles que não chegam, até se tocar que não ia rolar. E os pulos que esse povo teve que dar para se manter vivo e se sair dessa parada não se resume só a questões de nutrição não. E por falar em nutrição, o Pix do canal tá aí na descrição para você contribuir com qualquer quantia. Lembrando que o valor sugerido é de R$1, que aí um de um com o de outro já rola um moedinica para fortalecer a produção e diminuir o miserê. Mas voltando, o que impressiona mais é eles terem conseguido manter a sanidade numa situação daquelas. Eu ali não durava 2 tempos. Aqui em Salvador, se baixar de 26 graus eu já fico me tremendo. O filme é de 93 e apesar dos efeitos ali da queda do avião serem datados, a ambientação é muito boa e bem realista no geral. Ethan Hawke tá lá novinho e tem uma participação de John Malkovich também. Vale muito a pena assistir para saber o que rolou, porque assim ninguém foi atrás deles não. E do acidente até eles conseguirem dar uma providência nisso, se passaram foi 10 semanas, pai. Curiosidade curiosa! Nando Parrado, sobrevivente interpretado por Ethan Hawke, trabalhou como consultor técnico do filme Os 7 de Chicago. O meu favorito da lista, drama histórico de tribunal com alguns momentos hilários, que se passa em 1968, ano que causa arrepio em muito calendário ocidental. No filme, diferentes grupos norte-americanos organizam um protesto contra a guerra do Vietnã em Chicago, onde acontecia a Convenção Nacional Democrata, e aí as coisas fogem de controle e descambam num tumulto. E aí, pai, alguém tem que pagar. Essa representação de um julgamento que rolou há tantos tempos atrás nos traz temas super atuais, como perseguições políticas, violência policial e instituições em descrédito.
A perseguição aos réus é evidente, e a cobertura ostensiva da mídia acaba sendo um aliado exatamente por expor isso, de tal forma que ali foi cunhado o termo "o mundo todo tá vendo". As heterogeneias nítidas entre os personagens e a necessidade de consensualizar uma linha de ação, uma vez que todos ali são réus de uma mesma acusação, criam situações interessantíssimas. E se os diálogos são muito bem escritos, ganham força ao sair da boca de um elenco dos sonhos. Não vou ficar citando, porque nem filme que se passa no espaço tem tanta estrela assim. Mas vou citar a escolha de Sacha Baron Cohen para fazer Abe Hoffman. Foi sob medida. Inclusive, rendeu a ele uma indicação para o Oscar de melhor ator coadjuvante de 2021. Uma das 5 recebidas pelo filme que no final das contas não levou nenhuma, é a vida. E para terminar, deixa o like porque agora, curiosidade curiosa! As girafas não possuem cordas vocais. Eu tô invocado com isso. Boas dicas de filme da Netflix baseados em fatos reais verídicos que aconteceram de verdade na realidade. Eu recomendei. Véi, na boa, você sabia desse lance aí das girafas? Eu pesquisei de treta aqui no Google qual é o som que a girafa faz e tem um cientista lá dizendo que observou que quando elas fazem ousadia lá com o girafo, emite um som igual de um bezerro. Agora como se ela não tem corda vocal? Se tá no Google é verdade, né? Será que o cientista que observou isso não estava escutando o som de um bezerro voyeur intocado ali pelas proximidades? Nesse caso, teríamos 2 voyeurs, o cientista e o bezerro. E a pobre da girafa não pode nem mandar ele se sair, porque não tem corda vocal. Rapaz, compartilha esse vídeo aí com os amigos e até o próximo Resenhando as Paradas!